seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Gilmar Lopes, lá do e-farsas.com, e hoje eu vou falar com vocês sobre o assunto que está circulando nas redes sociais, que é sobre a insegurança da urna eletrônica. É verdade que, fora o Brasil, somente Cuba e Venezuela usam esse tipo de urna eletrônica? Elas são realmente seguras? A gente vai ver isso agora. Bom, tem um texto muito compartilhado nas redes sociais falando que, fora o Brasil, somente Cuba e Venezuela usam a urna digital, a urna eletrônica, nas eleições. E isso é o que a gente vai discutir agora. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria conversar com vocês a respeito da segurança das urnas eletrônicas. Muito se questiona se as urnas eletrônicas são seguras ou não, e eu fiz um resumão aqui para vocês para explicar se isso é verdade ou não, se elas são seguras ou não. É bom você dar uma olhada lá no nosso artigo de 2014 falando sobre isso, que eu fiz lá no e-farsas.com, o link está aqui embaixo. Eu queria também avisar para vocês que eu sou mesário voluntário de todas as eleições desde que começou a implantação do voto eletrônico no Brasil. Então, eleições para estaduais, eleições municipais e agora eleições gerais para presidente também, eu estou sempre acompanhando de perto como mesário, não ganho nada para isso e estou fazendo o meu papel de cidadão, tá? Você também pode fazer o seu papel, sempre consultando os aplicativos que tem disponíveis para acompanhar as eleições e acompanhar de perto lá também como está sendo a lisura durante o pleito, tá bom? A implantação do voto eletrônico no Brasil começou em 1996 e de lá para cá muita gente continua questionando a segurança das urnas. Isso é muito bom porque, é claro, né, a gente tem que ter desconfiança de tudo, ainda mais uma caixa ali que você não sabe o que está acontecendo ali dentro, é bom que você sempre questione. As urnas eletrônicas não são 100% seguras, até porque não existe um método 100% seguro. Eu tenho quase certeza que é muito melhor do que aquela votação de papel que a gente tinha antigamente. O ano era 1986 e a votação era assim, no papel. Muitos eleitores aproveitavam as cédulas para soltar o verbo. Só para você ter uma ideia, quando a votação era de papel ainda, muitas pessoas votavam em branco e qualquer pessoa que estivesse conferindo a votação ali na hora de fazer a apuração dos votos, podia colocar um risquinho ali, bastava um risquinho para validar aquele voto para o seu candidato. Mas em 1964 veio o golpe militar. E os brasileiros ficaram mais uma vez sem votar para presidente. Foram 21 anos de ditadura. As eleições diretas voltaram em 1989. O voto ainda era na cédula. Em 1996, passamos para a urna eletrônica. Agora, na questão digital é muito mais difícil. Eu vou explicar para vocês um pouquinho por que é muito difícil fraudar as eleições. Alguns meses antes das eleições, é feita a cerimônia de lacração, das urnas. Nesse período, um dia, o Tribunal Superior Eleitoral começa a compilar os programas, instalar nas urnas eletrônicas e lacrar todas elas. Tudo isso é feito na frente de várias pessoas, de vários fiscais de partidos, a polícia militar também está lá junto e várias pessoas ali de olho. Tem uma maneira de fraudar nesse momento? Sim, tem, mas teria que ser preciso muita gente estar ali juntos para poder fraudar. Porque tem muita gente de olho, né, gente? Então, quanto mais gente olhando, é mais seguro. Só para você ter uma ideia, a cerimônia de lacração de 2014 foi feita em setembro, alguns meses antes da eleição. E teve muita gente de olho, foi acompanhado ao vivo, tinha muita gente filmando, tá? Então isso não é feito às escuras. São instalados softwares nas urnas e também é verificado que não tem nenhum voto em nenhuma delas. No dia da eleição, isso eu já acompanho de perto, porque eu já sou mesário, como eu já falei, e no dia da eleição a gente liga a urna na frente de fiscais de partido e lá a gente verifica que não tem nenhum voto lá. Por quê? Porque é impresso, assim que você liga a máquina, é impresso o boletim de urna com a zerésima, mostrando que não tem nenhum voto para ninguém. Nesse momento pode haver fraude? Pode, só que, como eu já falei,
muita gente teria que colaborar com essa fraude, eles teriam que trocar essa 0ª por outra e que ela teria que ter o mesmo código QR Code ali no finalzinho para não levantar suspeitas, né? Então isso também precisaria de muita gente junta para poder fazer isso e, é claro, não ia compensar, né? Um montão de gente para fraudar uma urna só, teria que ter milhões de pessoas para fraudar várias e várias urnas. E eu acho que isso não ia compensar financeiramente e também não ia ter tempo hábil para fazer tudo isso. Agora a urna ligada, votação em andamento durante o dia. A gente que é mesário, a gente é instruído a não deixar que o eleitor fique muito tempo na urna. Inclusive a urna eletrônica, o terminal que fica ali com o mesário, ela tem até um alarmezinho. Quando o eleitor fica muito tempo na urna parado, esse terminal avisa pra gente que o eleitor pode estar com alguma dificuldade e a gente tem a recomendação de ir até lá sem ver, né, o que ele está fazendo do outro lado da cabine e perguntar se ele está com algum problema e tentar auxiliar ele sem quebrar o sigilo do voto. Pode haver alguma fraude nesse momento? Pode, mas só que o eleitor ia ter que ser muito rápido, ele ia ter que ter alguns segundos para poder instalar alguma coisa ali, com todo mundo olhando, e tentar fazer com que algum programa malicioso funcione naquela urna. E, poxa, ia ser muito trabalhoso e ia ter que ter muita destreza, ia ter que ser muito rápido para conseguir fazer isso. Eu acho impossível de ser feito com tanta gente olhando, né? Bom, acabou o dia, final das votações, a gente certifica que não tem mais nenhum eleitor na escola, a gente vai lá e encerra a urna. Tem uma chave que você vira, você digita uma senha também, dizendo que você está encerrando a votação. E aí a urna imprime vários boletins de urna, que são os BUs, cada um com o seu QR Code mostrando quantos votos cada candidato teve. E aí com esse BU todo mundo assina cada um desses BUs, um é colado na porta da escola, da sua seção, e as demais são espalhadas aí, um é entregue para o presidente lá da zona eleitoral, e o outro é entregue para o fiscal do partido, ou dos partidos que tiverem lá, e a urna ainda te oferece a possibilidade de imprimir vários outros BUs. Bom, se alguém quiser conferir se aquele BU está batendo com o BU que tem lá no TSE, o próprio Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza lá no seu site uma forma de você acompanhar essa votação. E também tem alguns aplicativos, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês acompanharem usando aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Tem um aplicativo muito legal que se chama Totalização Paralela das Eleições 2018. Tem lá no Google Play, você pode baixar e aí através do seu Android você tira uma foto do QR Code daquele BU que você também pode ir acompanhando a votação no final ali do dia. Como sempre é bom lembrar que todo esse processo de encerramento da urna e a gente assina aquele BU e tudo é feito com a participação dos fiscais de cada partido. Quem quiser entrar lá para acompanhar, fica lá para a gente ver como é que é feito esse fechamento, pode ficar, tá bom? Depois a gente pega um pendrive, que eu tenho o resultado de todas as votações ali daquela urna, e a gente lacra ele, todo mundo assina, e entrega também para o presidente lá daquela zona eleitoral. E isso é enviado via internet, mas de modo criptografado, para o TSE. Nesse momento pode ter alguma fraude? Pode acontecer, mas só que ainda não teve casos de fraude nesse momento. Igualmente também tem uma série de verificações. Como os arquivos são criptografados, só quem tem a chave que vai receber esse arquivo pode destravar ele para entender os dados que estão lá dentro. Isso quem tem o TSE, ele vai totalizando lá durante o dia. Ó, mais uma vez, deixando bem claro, eu não estou falando aqui que as urnas são 100% seguras, mas também o voto em papel também não era seguro, né? E o que a gente ganhou agora? A gente ganhou rapidez na contagem dos votos e até agora a gente não tem nenhuma denúncia que seja comprovada de que tenha havido fraude. Geralmente quem costuma reclamar que teve fraude nas eleições é o candidato que perde. O candidato que ganha geralmente nunca reclama, né? Inclusive tem até candidato aí que já se elegeu há mais de 30 anos, vem se elegendo de lá pra cá e agora tá falando que a urna não é segura. Bom, mas deixa pra lá.
A verdade mesmo é que as fraudes acontecem até antes mesmo das eleições. Durante o período ali de propaganda política, tem muitos famosos políticos que compram votos, né? Seja por coerção ou por coação, ou às vezes dando um presentinho para o eleitor, aquele candidato ou aquela candidata acaba conseguindo votos. Isso é uma maneira de fraude, né? Voltando ao bagulho importante. Em 2012 surgiu uma história de que um hacker teria invadido os computadores do TRE no Rio de Janeiro e mudado os votos, mas isso nunca se confirmou. E a gente não sabe quem é o cara, foi uma notícia que apareceu na internet, que ninguém conseguiu comprovar até hoje, e ninguém sabe também se o hacker, o tal hacker, se ele conseguiu mesmo fazer isso, se ele só estava contando vantagem. Então são coisas que aparecem na internet que um fala para o outro e fica aquele boato que ninguém sabe onde surgiu e também não tem como confirmar. Voltando para a vida real, em 2012 o então professor da UNB, Diego Freitas Aranha, que inclusive é um dos grandes nomes, defensores aí de melhorias na segurança da urna eletrônica, e ele não está mais no Brasil, ele já mudou daqui do Brasil faz tempo, ele conseguiu, junto com a sua equipe, invadir o programa da urna eletrônica durante um teste de segurança que foi promovido pelo TRE. Durante o teste, o professor Aranha e a sua equipe conseguiram quebrar a criptografia do software da urna eletrônica e desembaralhar a ordem dos votos. Com isso, ele conseguiria, na teoria, saber quem votou e quem, e isso quebraria o sigilo do voto, né? No entanto, o próprio professor explicou na época que só com essa informação não seria possível saber quem votou em quem, porque para isso ele também teria que ter uma lista da ordem das pessoas que votaram, e isso ele não tinha em mãos. Então, mesmo com essa falha de segurança, que segundo o TRE já foi corrigida, e mais outras falhas apontadas pelo professor e também por outras equipes que estavam tentando fazer os testes de vulnerabilidade nas urnas eletrônicas, é preciso que, para que isso consiga ser realizado, em primeiro lugar, o criminoso tem acesso físico à urna, ele tenha como mexer na urna, e também que ele tenha a ajuda de várias outras pessoas para fazer isso. Durante o dia da eleição é meio difícil fazer isso, porque tem muita gente de olho. Então, mesmo que se tenha acesso a essas vulnerabilidades, é meio difícil fazer isso ali ao vivo, né, na frente das pessoas. Eu também queria deixar claro que a questão de você descobrir quem votou em quem, você quebrar o sigilo do voto, é um crime, mas é diferente de você mudar quem votou em quem. E essa é justamente a grande discussão na internet de como você sabe que se você votou naquele determinado candidato, se a urna está gravando aquele determinado voto para aquele determinado candidato. Aqui nesse momento havíamos reservado o espaço para que o próprio professor Diego Aranha falasse a respeito das possíveis vulnerabilidades das urnas eletrônicas. Infelizmente, o professor, que é reconhecidamente o maior especialista brasileiro no assunto, recusou o nosso convite por achar que o E-Farsas está repetindo a propaganda oficial da confiança das urnas. De acordo com suas próprias palavras, abre aspas, no mais, se a ideia do vídeo é repetir propaganda oficial de que as urnas são uma revolução e merecem confiança incondicional, como sugere em sua mensagem, não tenho interesse em participar. O professor também nos avisou que a página do E-Farsas, tratando dos assuntos de 2012, ainda estava repleta de informações incorretas. Deixamos claro aqui que o E-Farsas há 16 anos preza pela lisura e pela busca pela verdade dos fatos, e a nossa ideia era de justamente tentar aprender com o professor e tentar descobrir onde nossas informações estão erradas. Fica aqui o nosso pedido de desculpas por importunar o professor Aranha com o nosso convite. Como a urna poderia ser mais segura? Com o voto impresso. Em 2015, o Congresso Nacional aprovou uma lei dizendo que todas as urnas teriam que ser acompanhadas de impressoras, que ao momento do voto, ela imprimiria ali o voto de em quem você votou, você ia conferir em quem você votou e colocar o voto na urna. E agora em 2018, em junho de 2018, o Supremo Tribunal Federal cancelou essa lei e agora
as urnas, pelo menos agora para 2018, não terão o voto impresso. Uma pena, né? A alegação do STF é que a impressão do voto ia quebrar o sigilo, né? E isso para mim é uma grande balela. Mas também o TSE disse que para adaptar as urnas com as impressoras ia sair um custo de mais de 2,5 bilhões de reais. Uma grana muito alta que o Brasil não tem, né? Na postagem que eu fiz em 2014, lá no eFarsas, tem até um link para vocês aqui embaixo, a respeito da segurança das urnas eletrônicas, eu pedi para o design Rodrigo Portillo, um cara muito talentoso, que já é parceiro do eFarsas há muitos anos, fazer um desenho de como ele imaginaria que a urna eletrônica fosse mais segura, de que maneira que ela fosse mais segura. E o desenho é esse aí, ó. Cientistas e especialistas em segurança dizem que só o fato do voto ser impresso seria mais fácil dele ser contado caso dê algum problema na urna eletrônica. Você poderia ter um backup, assim dizendo, para você fazer a contagem daquela urna. Até para você também fazer algumas validações para ver se aquela urna está computando os votos direito. Bom, resumindo aqui, a urna não é 100% segura. Assim como também não era seguro a votação no tempo lá, que era em papel. Cabe a mim, cabe a você como cidadão, lutar e fiscalizar para que as eleições sejam feitas com a maior lisura possível. E vamos aí lutar também para que as próximas eleições já sejam com voto impresso. Agora voltando ao tema do nosso vídeo. Voltando ao bagulho importante, que era saber se além do Brasil apenas mais 2 países têm a urna eletrônica, que seria Cuba e Venezuela. A resposta é não. Não são só esses países que usam a urna eletrônica. Além do Brasil, o Canadá, a Índia, o Butão e vários outros países usam a urna eletrônica em votações do país inteiro, e alguns países também usam a urna eletrônica apenas para eleições regionais. De acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, o International IDEA, que é uma organização independente que fiscaliza as urnas eletrônicas no mundo todo, são 23 países que usam sistemas de votação eletrônica em eleições nacionais, e a entidade também apurou que mais 18 países usam a urna eletrônica em eleições regionais. Agora tem um detalhe do texto que está circulando na internet aí, que eles não se atentaram muito. Na Venezuela, o voto é impresso pela urna eletrônica, e aí o eleitor vê o papel lá impresso, eu votei nesse aqui mesmo, e insere numa urna de verdade, numa urna física, né? Agora já Cuba não tem votação eletrônica, é feita ainda no papel, e curiosamente, né, tem ditadores, bom, deixa pra lá. Então, apenas para a gente finalizar aqui, as urnas eletrônicas não são 100% seguras, mas cabe a nós verificar e averiguar e tomar conta de todo o pleito aí para que não haja fraudes, né? E também para que a gente levante uma bandeira para que o voto passe a ser impresso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha para ajudar a fortalecer o nosso canal, que está voltando agora com tudo agora em 2018, hein? E vote consciente. E eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau.